Alegria, alegria. Boa tarde. Alegria, alegria. Felicidade. Bom dia, boa noite. Que você esteja bem quando for ver esse vídeo. Hoje é quarta-feira, desculpe, 10 de maio de 2023. São duas horas da tarde. Estou passando aqui para gravar o terceiro episódio, o terceiro capítulo da saga GPS Mental, o Guia da Prosperidade e Saúde Mental. Hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito, perdão. Vamos relembrar, lá no nosso primeiro capítulo, no primeiro episódio, a gente falou sobre tomar consciência. Qual é o nosso verdadeiro papel? Lembra aquele exercício, eu sou quem eu sou? A gente toma consciência. No segundo capítulo, no segundo episódio, a gente falou sobre comunicação e expressão, sobre colocar para fora aquela raiva, aquela angústia, gritar ao mundo, falar com o espelho, colocar para fora. E hoje vamos falar um pouquinho do perdão. Muito bem à vontade para falar do perdão. Depois vocês vão olhar aí nos comentários de uma maneira um pouco diferente. Aqui é uma pincelada, só um resumo. Mas antes de falar diretamente do perdão, eu quero convidar vocês a se inscreverem no meu canal. Por gentileza, é um pedido mesmo de coração. Se inscreva. Envie esse vídeo para outras pessoas, para que elas também possam se inscrever lá no canal do YouTube, também no Face, também no Instagram. Quanto mais pessoas seguem, mais pessoas têm a oportunidade de ver o nosso trabalho, de divulgar aí o trabalho do Espaço Quântico Colibri. Vamos lá direto ao assunto de hoje, falar sobre perdão. É um assunto muito importante e da qual eu não preciso contar muita história de outras pessoas, porque eu mesmo vivi isso na pele. Todo mundo sabe aí, pode olhar os outros vídeos, sabe a minha trajetória, minha idade, não tem problema disso. E até mesmo como eu me tornei um pouquinho terapeuta. Mas a grande virada de chave é quando você passa a falar sobre perdão, quando você começa a praticar o perdão e não só falar. O perdão tem que vir de dentro. Tem muita gente que fala, eu te perdoo. Perdoa nada. O que vale é o que vem de dentro, do fundo do seu coração. E vou contar um segredo, não precisa nem chegar para a pessoa e perdoar. Se isso, pode ser que a pessoa já tenha falecido, não esteja mais aqui, seja impossível. No mundo energético, no mundo que nós vivemos, quando você pedir perdão de coração, a pessoa vai receber essa informação que ela foi perdoada, seja lá o que tenha acontecido. Então, perdoar é um exercício que a gente tem que fazer e refazer diariamente. Seja fatos que aconteceu ontem, que aconteceu o ano passado, a gente tem que fazer essa reflexão diária. Porque a nossa angústia, a nossa revolta, ela está ligada à falta do perdão. Não só do meu perdão em relação ao outro que errou comigo, até mesmo aquele perdão que eu cometi um erro e acho, pelo meu ego, não tenho a humildade de pedir perdão. E às vezes eu não peço perdão nem para mim. Começa a olhar para isso. Se perdoar. Se permita. Comece a se perdoar, a exercitar, começando com você. Porque o que vale é o que acontece dentro de nós. Não é o mundo externo. A gente sofre com o mundo externo, sim. Afinal de contas, convivemos com dezenas e centenas de pessoas, recebemos informações de tudo isso, mas perdão é o item mais importante. Perdoar é liberdade, é você se livrar. E existem várias maneiras de você praticar o perdão. Óbvio, a primeira delas, se for aquele teu momento, aquele sentimento vindo lá no teu coração, procure a pessoa e peça perdão. Alguém me perguntou outro dia, mas e se a pessoa não me perdoar?
Primeiro lugar, você está fazendo a sua parte. E se você está fazendo de coração, você fez a sua parte. Você não deve... Lembra que vai ter um outro capítulo, não se preocupar com o que o outro fala. Então, é realmente você se preocupar com você. Você cometeu uma falha, cometeu um erro. Você pediu perdão, se permitiu, se perdoou. Ou alguém que te causou um mal, você perdoou de coração? Faça essa reflexão. Ou uma palavra que alguém deve ter falado no teu ambiente de trabalho, no teu relacionamento familiar. Alguém pode ter falado algo que você não gostou e você já lançou uma certa mágoa para a pessoa. Você pode dizer que a pessoa não tinha essa intenção. Então, perdoe. Às vezes, as pessoas têm, lembra, comunicação e expressão, tem aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, o que o outro ouve, o que o outro interpreta daquilo que ele ouviu. E às vezes pode ter ruptura no meio do caminho. O que vale é a tua intenção. E perdoar não é que é um ato divino, não, é também. Mas ele tem que vir aqui dentro do coração. E muitas vezes eu pergunto isso, não vou falar nem do outro, dos meus assistidos, das minhas conexões, vou falar da minha própria pessoa, fazendo um resumo muito breve. Muitas coisas aconteceram ao longo da minha vida, posso contar pelo menos 3 grandes acontecimentos. E que eu achava que estava tudo bem. Mas só quando acontece um outro fato, e aí você não sabe por que você critica todo mundo, briga com todo mundo, está meio áspero, brigando com todo mundo. Será que não está faltando perdão? Hein? Será que ninguém nunca teve um instinto de vingança, de revolta? Eu já tive, várias vezes. E um assunto que eu acho que eu tinha... E tem um fato que me aconteceu há 30 anos. E eu achava que já não fazia mais parte da minha vida, que eu já tinha esquecido, que eu já tinha perdoado, enfim, foi um fato grave. Daí eu te pergunto, se você é acometido de um assalto, um tiro, como é que você reage? Você vai perdoar a pessoa? Você vai perdoar a cena, o fato? Se perdoar? Isto aconteceu comigo e foi difícil. Nem eu achava que isso estava tudo bem. E aí, passado alguns anos, para frente, outros acontecimentos foram ocorrendo na minha vida, eu só fui descobrir isso que eu estou falando numa sessão de terapia. Isso porque eu já tinha passado num psicólogo, psiquiatra, enfim, teve outros acontecimentos ao longo que eu vou compartilhando com vocês. Enquanto eu não tirei, mas tirar é tirar do coração, tá? Isso foi aparecer lá numa sessão de terapia. Ali começou uma virada de chave. Sabe quanto tempo tem isso? Pouco mais de 10 anos, não tem muito tempo. E foi somatizando acontecimentos, falência, dificuldade financeira, casamento, enfim, foi um monte de coisas que foram acontecendo e foi somatizando. Mas numa sessão de terapia que a gente chegou nesse ponto. Estou bem tranquilo aqui para falar, tem muito material que vai vir aí no GPS mental para compartilhar. Tudo isso que eu estou falando é para te cutucar, para você rever lá no fundo do teu coração qual é a tua revolta, qual é a tua angústia e o que está faltando para você perdoar. No tratamento quântico com hipnose, a cura quântica com hipnose, um dos enquadramentos, uma das sessões é dedicado ao perdão. Tem uma meditação só do perdão. E como é que a gente chega nesse ponto? Inspirando e expirando. É simples assim. Falar, mas tem que fazer, tem que praticar, tem que vir de dentro.
Então eu estou convidando vocês aqui, dia sim, dia não, lembra? São 7 capítulos, 7 episódios. Hoje eu falei um pouquinho do perdão, o terceiro episódio. Vamos ter mais 4 episódios pela frente, mas particularmente o perdão é o meu maior desafio, ou foi o meu maior desafio, e ainda continua sendo, porque lembra na nossa metáfora lá no início, há um circuito, você vai repassar várias vezes, um circuito de Fórmula 1, você vai dar várias voltas, passando pelo mesmo lugar, pelo mesmo caminho, mas com visões diferentes, com percepções diferentes, e aí você vai passar de novo pela roda da consciência, pela roda da comunicação e expressão, pela roda do perdão. Porque não é assim, pá, pum, aconteceu. Não é fácil. Então fiquem cada vez mais curiosos. Compartilhe e envie esse vídeo para muito mais gente. E faça principalmente o que eu estou pedindo aqui. Faça uma reflexão. Porque muitas vezes a gente perde muito tempo falando de um monte de outros assuntos só para passar o tempo, que é uma das riquezas preciosas, que vai ser um dos itens nossos na próxima semana. A riqueza, o tempo é uma delas. E às vezes a gente passa boa parte do nosso tempo falando de tanta coisa e não toca um assunto chamado perdão. Então, esse dia hoje meio chuvoso, meio frio, meio diferente. Estou gravando aqui do meu espaço. Gosto de fazer mais as externas, mas hoje não foi possível. De novo, gente, reflitam bastante sobre o tema perdão. E o perdão não é só para o outro, para consigo próprio. Tá? É refletir nas pequenas coisas. Imagine, eu estou falando de memórias mais racionais, mais recentes. Imagine uma criança interior, a primeira infância, que a gente fala que é um ser que está no irracional, que está ali no outro hemisfério do cérebro. Quantas revoltas, quantas pequenas revoltas ele cria e só fica lá dentro do corpo dele, da mente dele, só quando ele for adulto é que ele vai acessar. E aí ele tem que perdoar. Perdoar o ambiente onde ele foi criado, os pais, os cuidadores. Porque ele pode ter sido chamado a atenção e não gostou. É o perdão. E ninguém está julgando aqui não, abstendo do julgamento. O perdão não são só de memórias recentes, onde eu já falei aqui, mas e a da primeira infância? E aquilo que ficou enrustido lá, que eu cresci e parece que eu abandonei. Você tem que acessar. Você tem o trabalho lá da constelação, mas é uma conversa para outro dia. Você precisa perdoar. É a mesma coisa se confessar. Quando você fala de confessar, não é da boca para fora, mas é confessar e se perdoando. Cada um na sua religião, do seu jeito, do seu tempo. Mas é perdoar as situações, os momentos. Gente, a reflexão de hoje é sobre perdão. É o terceiro episódio da nossa série. Fiquem atentos, porque o quarto episódio vamos falar sobre se encontrar. Vai ser na sexta-feira. Gente, bye bye. Ah, não se esqueçam, inscrevam-se no meu canal do YouTube, no Face, no Instagram e mande aviãozinhos, mas se inscreva mesmo. Muitas coisas boas virão pela frente. Bye bye, até mais.